Olá, meu povo de Deus. Olha eu aqui outra vez para ler a Bíblia para vocês. Vou ler a partir de agora o livro de Esdra. O livro de Esdra. Deixa aí o seu joinha para ajudar no canal. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Abra sua Bíblia aí no livro de Esdra, capítulo 1. Quando eu terminei Crônica, o templo lá em Jerusalém estava destruído, os castelos foi todos destruídos também por causa da assolação de 70 anos, não, né? Então, o templo foi destruído, os castelos foram destruídos e veio o rei Ciro, né? Veio o rei Ciro para tomar conta de Jerusalém, né? Então, vamos ler a continuidade aqui no livro de Esdra. O rei Ciro, convida os judeus são o povo de Judá, né? Os judeus a voltarem para Jerusalém e edificarem o templo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, o profeta Jeremias foi quem profetizou que ia ter a assolação lá em Jerusalém, né? Que iam derrubar o templo, acabar com os castelos e o povo israelita ia sofrer uma devasta. Mas que o rei Ciro viria, o rei da Pérsia viria para reconstituir Jerusalém. Então é isso que nós estamos lendo aqui. O rei Ciro convida os judeus a voltarem, porque fugiram muito, no tempo fugiram, foram para outro local, né? Devido Nabucodonosor, que foi para lá, e os reis da Babilônia destruíram tudo, pegaram o que era dele, levaram todo o ouro, desmontaram o templo lá, os castelos, tudo. Então, o rei da Pérsia, Ciro, veio para Jerusalém e convida o povo para edificarem o templo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar, peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gado, além das dívidas voluntárias para a casa, né? As dívidas não, as dádivas, eu li errado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Essa casa, quando Salomão construiu, muito bonita, muito grande, cheia de ouro, mas saquearam todo o ouro dela, né? Desmontaram ela todinha, o povo, o rei mau, né? Tanto como o rei mau e os castelos também foram destruídos, porque lá em Judá tinha um castelo, em Jerusalém também tinha um castelo, e assim esse rei é onde o rei governava, né? Mas isso tudo foi derrubado com os reis da Babilônia, quando vieram
por último, destruíram tudo, né? Então, esse rei da Pérsia veio, né, guiado por Deus, para reedificar o estrago que eles fizeram, né? Então, se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores, eles foram as mãos com vaso de prata, com ouro, com bens e com gado e com coisas preciosas, além de tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido a Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses, né? Este tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesouro que os entregou contado a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 travessas de ouro, 1.000 travessas de prata e 29 facas. 30 bacias de ouro, mais outras 410 bacias de prata e mil outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.000 e 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém, né? Porque Nabucodonosor e os outros pegaram todo mundo, fizeram cativo, fizeram escravo, prisioneiro. E se não fosse o rei da Pérsia, né, eles estavam lá até hoje. Mas o rei da Pérsia destruiu todo o povo babilônico, né, que estava fazendo escravo o povo israelita. A lista do que voltaram de Babilônia para Jerusalém com Zorobabel, estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha transportado a Babilônia e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraias, Remilaias e Mardoqueu, Bilsan, Mispa, Bigvai, Reum e Baaná. O número dos homens do povo de Israel, os filhos de Perós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jesuá, Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatur, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Agzade, 1.222. Os filhos de Adonicão, 676. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Até de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Rassum, 223.
Os filhos de Gibá, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofá, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Queriate Arim, Quefira e Beerote, 743. Os filhos de Ramá e de Geba, 621. Os homens de Miquimás, 122. Os homens de Betel e de Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro, Elão, 1254. Os filhos de Harim, 320. Os filhos de Lode, de Adide e de Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Jedaia, da casa de Jesuá, 973. E os filhos de Imé, 1.052. E os filhos de Passur, 1.247. Os filhos de Harim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesuá e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores dos filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, ao todo 139. Os netinins, os filhos de Zia, os filhos de Rassufa, os filhos de Taboate e os filhos de Querós, os filhos de Siá e os filhos de Padom, os filhos de Labaná, os filhos de Agaba e os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai e os filhos de Hanã, os filhos de Gidei, os filhos de Gaá e os filhos de Reaias, e os filhos de Rezim, os filhos de Necoda e os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Paseá e os filhos de Bessai, os filhos de Asna, os filhos de Meunim e os filhos de Nefusim, e os filhos de Baquebuque, e os filhos de Acufa, e os filhos de Haru, e os filhos de Baslute, e os filhos de Meida, e os filhos de Arsa, e os filhos de Barcos, os filhos de Cicera, os filhos de Tama, os filhos de Nésia, e os filhos de Atifa, ou Ratifa. Os filhos do servo de Salomão são os de Sotai, os filhos de Soforete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaalá, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Safatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete-Razebaim, os filhos de Amim, todos os netinins e os filhos do servo de Salomão, 392. Também estes subiram de Telmelá e Telraça, Querube, Adã e Imer, porém não puderam provar as suas famílias e as suas linhagens, eram de Israel. Os filhos de Delaia, os filhos de Tobia,
Os filhos de Necoda, 652. Os filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaias, os filhos de Cois e os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes procuraram o seu registro entre os que estavam enrolados na genealogia, mas não se acharam nelas. Assim, por imundo, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhe disse que não começasse das coisas consagradas até que houvesse sacerdote com o Urim, com Tumim e com Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.370, afora seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também tinha 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736. Os seus mulos, 245. Os seus camelos, 435. E os jumentos, 6.720. E alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram oferta voluntária para a casa de Deus, para a restabelecer no seu lugar. Conforme as suas posses, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 dracmas, e em prata 5.000 libras, e 100 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas e alguns do povo, tanto cantores como os porteiros e os netinins nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades. É levantado o altar. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém, e levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zerobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E terminaram o altar e sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, holocausto pela manhã e à tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, ofereceram holocausto cada dia por ordem, conforme ao rito, cada coisa em seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e das suas novas e de toda a solenidade consagrada ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocausto ao Senhor. Porém, ainda não estava posto os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e carpinteiros, como também comida e bebida e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. São postos os alicerces do templo. E no 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Seatiel, e Jesuá, filho de Josadaque,
e os outros seus irmãos, e os sacerdotes, e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e construíram. Os levitas da idade de 20 anos para cima, para que a dirigisse. Então se levantou Jesuá, seu filho, e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para dirigirem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Renadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, conforme a instrução de Davi, rei de Israel. E cantavam junto por grupo, louvando e rendendo graça ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançadas aos fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes do júbilo que de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Quer dizer que o trono foi destruído, né? A casa de Deus foi destruída, e o rei Ciro, Deus deu poder ao rei Ciro de restabelecer todo o povo judaico, né? Todo o povo de Jerusalém, enfim, os povos israelitas, né? Que fazia a obra de Deus, o povo escolhido, né? Os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes, e a construção do templo é proibida. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor Deus de Israel, chegaram a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhe: deixe-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir aqui. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que nos vos edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra habitava nas mãos do povo de Judá, e inquietávamos no edificar. E alugaram contra ele conselheiro para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dário, rei da Pérsia. No reinado de Assuero, no príncipe do seu reinado, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, escreveram Bislão, Mitradate, Tabeel e os outros seus companheiros, e Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta
estava escrita em caracteres siriacos e na língua siriaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, e do teor seguinte. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros seus companheiros. Os Dinaítas, Arfasaquitas, Tarpelitas, Arfacitas, Arquevitas, Babilônios, Susaquitas, Deavitas e Elamitas, e os outros povos que o grande afamado Asnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria e nas demais províncias da além do rio em tal tempo. Este, pois, é o teor da carta que mandaram ao rei Artaxerxes. Teu servo, os homens da além do rio em tal tempo. Saiba, o rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém e reedificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba, o rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e os pedágios, e assim se danificará a fazenda do rei. Agora, pois, quantos somos assalariados do palácio e não nos convém ver a desonra do rei. Por isso, mandamos avisar ao rei, para que busque no livro das crônicas de teus pais, e achará no livro das crônicas, e saberás que aquele foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e província, e que nela houve rebelião em tempos antigos. Por isso foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá porção alguma deste lado do rio. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Sinsai, o escrivão, e aos demais seus companheiros que habitavam em Samaria, como também os demais que estavam da além do rio, paz em tal tempo. A carta que nos enviaste foi explicitamente lida diante de mim, e ordeno eu buscarem e acharem que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que dalém do rio dominaram em todo lugar e se lhes pagaram direitos, tributos e pedágio. Agora, pois, dai ordem para impedir aqueles homens a fim de que não se edifique aquela cidade até que eu dê uma ordem. E guardai-vos de ser de remisso nisto, porque crescia o dano para prejuízo do rei. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinai, o escrivão, e os seus companheiros apressadamente foram ele a Jerusalém, aos judeus, e impediram a força e com violência. Então, cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado
de Dário, rei da Pérsia. Quer dizer, Ciro mandou reedificar tudinho, né? Se juntar o povo todinho, mas quando ele estava quase querendo terminar lá o processo da edificação da casa do Senhor, recuperar o muro, esse negócio. Então, o rei Dário, né, não deixou, porque ele sabia que estava escrito, como está escrito, eu acabei de ler no livro de 2 Crônica, que por isso que Jerusalém e o templo e tudo foi destruído por desobediência do povo, né? Por desobediência do povo, né? O próprio povo israelita, o rei que estava lá, foram saqueados por conta da outra legião de Satanás, que invadiu e derrubou tudo, destruiu a todos, porque eles eram transgressores, né? E agora esse rei Dário, o rei Sírio, né? Deus enviou ele para tirar o povo do cativeiro, né? Que Nabucodonosor os prendeu lá, né? Prendeu o povo israelita, todo mundo, os de Judá, tudinho, os de Judá e os levitas, tudo foram presos, né? Ficaram lá na prisão por conta do rei da Babilônia, né? Mas Ciro, né, o rei da Pérsia, veio e resgatou a todos eles. Deus deu o poder a Ciro de resgatar todos eles. Resgataram, mas o outro rei, depois de Ciro, né, ele lendo as coisas, o povo botou na cabeça dele que não reedificasse mais em si, desmanchasse, porque era uma cidade sangrenta, muito, não era do feitio dele, né? Eu acho que é porque ele faz parte da legião do mal, né? Então não quis que reedificar. Ageu e Zacarias exortam os judeus a continuar a construção. Quer dizer, o rei lá disse que não fizesse, mas Ageu e Zacarias está dizendo aqui que continue a construção, né? Porque o rei, se o rei disse que não era para construir, né? O rei disse que não era para construir, né? Não era para construir. O rei Dário, né? O rei Dário, depois de... Mas Ageu e Zacarias está dizendo ao povo judeu que continue a construção do templo, né? Vamos ver. E os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido, profetizaram ao judeu. A judeu se chama judeu porque é da tribo de Judá, não é? É da tribo de Judá, né? É um povo que era 12 tribos. Esse judeu que o povo fala aqui é porque era da tribo de Judá, por isso que ele se chama judeu, né? E foi evoluindo, né? Durante esse tempo, né? Foram morrendo e eles foram evoluindo. E os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhe profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Seatiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com ele os profetas de Deus que os ajudavam. Naquele tempo vieram a eles Tentanai, governador Dalen do rio, e Setar Bozenai e os seus companheiros, e disseram-lhe: assim quem vos deu ordem para reedificar esta casa e restaurar este muro. Disseram: mas e quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não impediram até que o negócio chegasse a Dário e viesse resposta por carta sobre isso.
porque Dário era o rei da Pérsia, né? Depois de Ciro, entrou o rei Dário. Cópia da carta que Tatenai, o governador Dali do Rio, com Satabozenai e os seus companheiros, os Afasaquitas, que estava Dali do Rio, enviaram ao rei Dário. Enviaram-lhe uma carta na qual estava escrito: toda a paz ao rei Dário, seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, e a madeira já está sendo posta nas paredes. E esta obra vai sendo feita com diligência e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciãos, e assim lhe dissemos: quem vos deu ordem para edificar esta casa e restaurar este muro? Além disso, lhes perguntamos também pelos seus nomes, para tu declarar, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que entre eles são os chefes. E esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foi edificada, porque um grande rei de Israel a edificou e a terminou. Ele contando que foi Salomão, né, que edificou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira de Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se reedificasse. E até os utensílios de ouro, prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém, os levou para o templo da Babilônia, e o rei Ciro os tirou do templo da Babilônia e foram dados ao homem cujo nome era Sesbizar, a quem nomeou governador e disse: toma estes utensílios e vai e leva ao templo que está em Jerusalém, e faz reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio este Sesbizar e pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém, desde então para cá se está reedificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se aparece bem ao rei, busque-se na casa dos tesouros do rei que está em Babilônia e se vê, e se é verdade que se deu uma ordem pelo rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isto nos faça saber a vontade do rei. Quer dizer que antes desse rei, né, do rei Dário, o rei Ciro mesmo, quando entrou na Babilônia, né, o Nabucodonosor tinha morrido, então ele assumiu e deu ordem para desmanchar tudo que Nabucodonosor fez, né? Porque Nabucodonosor destruiu Jerusalém, destruiu o templo e prendeu todo mundo. Mas o rei Ciro, quando começou a governar, soltou todo mundo e ainda mandou restabelecer o muro e a casa de Deus, né? Foi isso que aconteceu. O rei Dário confirma a ordem de edificar o templo. Menos mal, né? Porque foi o outro rei. O rei Dário estava sendo mal, né? Mas como ele viu que foi o próprio rei daí da Babilônia que mandou, então ele deu ordem de edificar o templo. Então o rei Dário deu ordem a buscarem nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia e em Aquimeta, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no primeiro ano do rei Ciro,
este baixou o seguinte decreto: a casa de Deus em Jerusalém se reedificará para lugar em que se ofereça o sacrifício, e os seus fundamentos serão firmes, e a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. Com 3 carreiras de grande, quer dizer, ele estava fazendo e quase idêntico a que Salomão construiu, né? Do mesmo tamanho. Com 3 carreiras de grande prédio e uma carreira de madeira nova e despeça se fará da casa do rei. Além disso, os utensílios de ouro, de prata, né, da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que se estava em Jerusalém e levou para a Babilônia. Serão restituídos para que volte ao seu lugar, ao seu templo que está em Jerusalém, e serão postos na casa de Deus. Agora, pois, Tentanai, governador Dalem do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros e os afasaquita que habitais Dalem do rio, apartai-vos dali. Deixai que se faça a obra desta casa de Deus, que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta que haveis de fazer com os anciãos dos judeus para a reedificação desta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não interrompa a obra. E o que for necessário, como bezerro, carneiro e cordeiro, para holocausto ao Deus do céu, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, dê-se-lhe de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereça sacrifício de cheiro suave ao Deus do céu, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Quer dizer, que o rei Ciro, né, o rei enviado por Deus, crente em Deus e obediente, então ele fez todas essas coisas e decretou, isso era um decreto que o próximo rei que entrasse não podia desfazer. Então o rei Dário, né, está cumprindo aquilo que o rei Ciro deixou sobre decreto para o povo de Judá e para o povo de Jerusalém, para construir o templo novamente, reerguer, né? Porque esse templo foi desfeito várias vezes depois de Salomão. Primeiro, porque não tem mais muito ouro, muita coisa, porque saquearam tudo de lá, e até desmancharam, né? Foi desmanchado, deixaram por terra, né? E o rei Ciro mandou reedificar, né? Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto se arrancará um madeiro da sua casa e e pendurando nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. Olha para aí. Então, o rei Ciro deixou um decreto muito forte, né? Que se outro rei viesse desobedecer, seria crucificado no madeiro, né? Como está dizendo aqui. Levantado, né? E pendurado nele. E da sua casa se fará, por isso, um monturo, quer dizer, se desmanchava a sua casa. O Deus, pois, fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os seus reis e povos que entenderem a sua mão para mudar o decreto e para destruir esta casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto com diligência se faça. Acaba-se o templo e é consagrado novamente. Esse templo foi consagrado várias vezes, né? Ele foi derribado e foi reconstruído, né? Primeiramente por Salomão, depois veio aquele outro rei e começou a saquear, mas ele foi derrubado umas 3 vezes.
e essa vez, por último, agora, do povo de Nabucodonosor, quando derrubou, deixou por terra, né? Além dos castelos também. E levaram preso todo mundo. Agora, o rei Ciro veio, né? Isso foi uma iniciativa de Deus para restabelecer Jerusalém, Judá e o templo, né? Porque o rei Ciro era uma pessoa, um rei bom, um rei ótimo. E o rei Dário era meio mal logo no início, mas veio se entender que Deus também estava com ele, e devido ao decreto que Ciro deixou, ele também decretou para sempre que outro rei entrasse, os cumprisse o que estava escrito lá em seus decretos, né? Acaba-se o templo e é consagrado. Então, então Tenai, o governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus conselheiros, assim, fizeram diligentemente conforme ao que decretara o rei Dário. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram e terminaram a obra conforme ao mandado do Deus de Israel e conforme ao decreto de Ciro e Dário e de Artaxerxes, né, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dário. E os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos filhos do cativeiro fizeram a edificação desta casa de Deus com alegria e ofereceram para a dedicação desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus em Jerusalém, conforme ao que está escrito no livro de Moisés. E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes levitas se purificaram como se fosse um só homem, todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro e para seus irmãos, e os sacerdotes, e para si mesmo. Assim comeram a Páscoa dos filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que com ele se apartaram da imundícia do gentio da terra para buscar o Senhor Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos da obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém para proclamar o édito em favor dos judeus. E passada estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Saraias, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitude, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Mariote,
filho de Zeraquia, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéia, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado, e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. E no 5º mês chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei, pois o primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da partida de Babilônia. E no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Senhor, do Deus do Senhor, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita em tal tempo. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas, que quiser ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto és enviado da parte do rei dos seus 7 conselheiros para fazerem inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente oferecerem para a casa de seu Deus que está em Jerusalém, portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, e com suas ofertas de alimento e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. E também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazer do restante da prata e do ouro, o fareis, conforme a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restituí-lo-ás perante o Deus de Jerusalém, e tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar-lo-ás da casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedi, o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, prontamente se faça, até com talentos de prata, e até com 100 coros de trigo, e até com 100 batos de vinho, e até com 100 batos de azeite e sal à vontade.
tudo quanto se ordenar segundo o mandado do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus do céu, pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, servidores do templo e ministros desta casa de Deus, que não será lícito impor nem tributo, nem contribuição, nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que possueis, nomeia magistrado e juiz que julgue a todo o povo que está da além do rio e a todos os que sabem das leis do teu Deus, e ao que não as sabem, lhe ensinarás. Então, Esdras vai ensinar, né, ao povo que sabe e ao povo que não sabe a respeito das leis, né, que Deus deu desde quando esse povo saiu lá do Egito, né? Porque o Esdras estava com essa lei em mão e ele sabia de tudo, né? E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja julgado prontamente, que seja morte, que desterro, que multa sobre os seus bens, que prisão. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para ornar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E que estendeu para mim a sua benignidade perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me animei, segundo a mão do Senhor meu Deus, sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. A lista dos que voltaram de Babilônia com Esdras, porque o rei Ciro, né, soltou muita gente, mas ainda ficou alguns trabalhando lá em Babilônia, né, não sendo mais escravos. Estes, pois, são os chefes da casa paterna, e esta é a genealogia dos que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, e dos filhos de Davi, Ratos, e dos filhos de Secanias, e dos filhos de Perós, Zacarias, e com ele, segundo a genealogia, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Elionai, filho de Zacarias, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jezael, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaias, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Safatias, Abadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Solomite, filho de Josifia, e com ele 170 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Agizede, Joanã, filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos últimos filhos de Adonição, cujos nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Sermaias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai e Zebude, e com ele 70 homens. E ajunte-os perto do rio que vai a Ava, e ficam ali acampados 3 dias. Então
atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eleazar, Ariel, Semaias e Elnatã, Jaribe, Natan, Zacarias e Messulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Elnatã, que eram entendidos. Enviei-os com mandado a Ido, chefe em Cassifia, e falei a eles o que deveriam dizer a Ido e aos seus irmãos servidores do templo em Cassifia, que nos trouxesse ministro para a casa do nosso Deus, e trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus, sobre nós, um homem entendido dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebeias, com os seus filhos e irmãos, 18. E Rassabias, e com ele Jesaias, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles, 20. E dos servidores do templo, que Davi e os príncipes deram para o ministério do levita 220 servidores do templo, que foram todos mencionados por seu nome. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Aava, para nos humilhamos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho, segundo para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiro para nos defender do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem dele, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos chefes dos sacerdotes, Serebias, Rassabias, e com eles 10 dos seus irmãos. E pesei-lhe a prata e o ouro e os vasos, que eram a oferta para a casa do nosso Deus, que ofereceram ao rei e aos seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que ali se achou. E passei em suas mãos os 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos e 100 talentos de ouro, e 20 bacias de ouro, e de 1000 dracmas, os 2 vasos de bom metal, lustroso, tão precioso como ouro. E disse: vós sois santo ao Senhor, e são santos estes utensílios, como também esta prata e este ouro. Oferta voluntária, oferecida ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai, até que os passeis na presença dos chefes, dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes dos pais de Israel, em que Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam o peso de prata, do ouro e dos utensílios para os trazerem a Jerusalém, a casa de nosso Deus. E partimos do rio Aava no dia 12 do primeiro mês para irmos a Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam cilada pelo caminho. E chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. No 4º dia se pesou a prata e o ouro e os utensílios da casa do Senhor Deus, nosso Deus, por mão de Merenote,
de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesuá, e Noadias, filho de Binui, levitas. Tudo foi contado e pesado, e todo o peso foi registrado na mesma ocasião. E os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocausto ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. E então deram as ordens do rei aos seus satrapas e aos governadores da além do rio, e a este ajudaram o povo e a casa de Deus. Esdras sabe que muitos israelitas casaram com mulheres etéias e faz oração e confissão a Deus. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos desta terra, seguindo as abominações dos cananeus e dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. O povo, esse povo israelita, mesmo ele sofre, Deus resgata, mas não tem jeito para ele. Ele sempre está com o povo da legião de Satanás, da legião do mal, adorando outros deuses, né? Como está dizendo aqui. Os heteus, perizeus, jebuseu, amonita, moabita, egípcio, amorreu. Todo esse povo, ele só adora a ídolos, ele não sabe de Deus, não quer saber de Deus, nunca soube, nunca quis saber de Deus. E o povo israelita se bandeia para esse povo. É muito teimoso esse povo israelita. Porque tomaram até os levitas, todo mundo. Porque tomaram das suas filhas para si e seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Que é transgressão para Deus, né? Eles não podem se misturar com esse povo. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que temiam das palavras de Deus de Israel, por causa da transgressão dos cativeiros, do cativeiro. Porém, eu permaneci sentado, atônito, até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelho e estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades somos entregues nós, e nossos reis e nossos sacerdotes na mão do rei da terra, a espada, ao cativeiro e ao roubo, e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus para nos deixar alguns que escapem, e para dar-lhe uma estaca no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida
na nossa servidão, porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós a sua benignidade perante os reis da Pérsia, para que nos desse vida, para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurarmos a sua assolação e para que nos desse uma parede de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó Deus, nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos. Quer dizer, o povo, né, que veio do cativeiro, lá da Babilônia, tudinho, quer dizer, Deus fez com que se levantasse no templo novo, tudinho, direitinho, mas o que é que eles fazem? Vão adorar, vão servir a outros deuses, né? E é isso que Esdras está orando aqui, né? Para que esse povo, até os sacerdotes se bandearam para o outro lado. É incrível, esse povo como tão desobediente. Os quais mandaste pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir, terra imunda é, e pelas imundícias dos povos das terras, pelas suas abominações, com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Agora, pois, vossas filhas não darei a seus filhos e às suas filhas, não tomareis para vossos filhos, e nunca procurarei a sua paz e o seu bem, para que sejais fortes e comais o bem da terra, e deixais por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo que tem sucedido por causa das nossas má obras e da nossa grande culpa, porquanto tu, ó nosso Deus, impediste que fossemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste um remanescente como este. Tornaremos agora a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com o povo desta abominação. E não te indignarias tu assim contra nós, até de todo o nós consumir, até que não ficasse remanescente, nem que escapasse. Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos a qual um remanescente que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Os israelitas arrependem-se e despedem-se às suas mulheres etéias. Depois dessa oração, né, eles se ligaram, né, viram que estava errado. Os israelitas se arrependem e despedem as suas mulheres etéias, que é da raça Eteu. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, mas já faz aliança, é fazendo aliança e desfazendo aliança. Façamos aliança com o nosso Deus, de que despedimos todas as mulheres e os que delas são nascidos,
conforme ao conselho do meu Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou o chefe dos sacerdotes e dos levitas e a todo Israel de que fariam conforme a esta palavra, e estes juraram. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliacibe, e chegando lá, não comeu pão e nem bebeu água, porque lamentava pela transgressão do cativeiro. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém e a todos os que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém. E que todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação do cativeiro. Então, todos os homens de Judá, Benjamim, em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, aos 20 dias do mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse: Vós tendes transgredido e casaste com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazeis confissão ao Senhor, Deus vossos pais, e fazei a sua vontade, e apartai-vos do povo das terras e das mulheres estrangeiras. E respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: assim seja, conforme a tua palavra nos convém fazer. Porém, o povo é muito, e também é tempo de grande chuva, e não se pode estar aqui fora, nem é obra de um dia, nem de 2, porque somos muitos os que transgredimos nesse negócio. Ora, ponhamos-se os nossos líderes por toda a congregação sobre este negócio, e todos os que em nossa cidade casaram com mulheres estrangeiras, venha em tempo apontado, e com ele os anciãos de cada cidade e o seu juiz, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus por esta causa. Porém, somente Jonatas, filho de Asael, e Jeséias, filho de Tequva, se opuseram a isto, e Messulão e Sabatai, levita, os ajudaram, e assim fizeram os que voltaram do cativeiro, e o sacerdote Esdras, e os homens chefes dos pais, segundo a casa de seus pais, e todos pelo seu nome foram apontados e assentaram-se no primeiro dia do 10º mês para inquirirem neste negócio. E no primeiro dia do primeiro mês acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. E acharam-se dos filhos dos sacerdotes que casaram com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos Maacéias e Eliasar e Jaribe e Gedálias. E deram as suas mãos, prometendo que despediriam suas mulheres, e achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. E dos filhos de Imer, Hanani e Zebadias,
E dos filhos de Hanani, Maacés, Elias, Semaia, Jeiel e Uzias. E dos filhos de Pazu, Elionai, Maacéias, Ismael, Netanel, Josebade e Eleasa. E dos levitas, Josabade, Simei, Quelaias, este é Quelita, e Patéias, Judá e Eliezer. Dos filhos dos cantores, Eliacibe, dos porteiros, Salum, Telem e Uri. E de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Gesias, Malquias e Miamim. Eleazar, Malquias e Benaia. Dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abde, Jeramote e Elias. Dos filhos de Zatu, Elionai, Eliasibe, Matania, Jeremote. E dos filhos de Bebai, Joanã, Ranias, Zebai e Atlai. E dos filhos de Bani, Mussalão, Messulão, Maluque, Adaia, Jazube, Seal e Jeremote. E dos filhos de Pato Moabe, Adna, Ketá, Quelau, Benaias, Maceias, e dos filhos de Hari, Eliezer, Josia, Malquia, Semaia, Simeão, Benjamim, Maluque e Semárias. Dos filhos de Rassum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifete, Jeremai e Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maadai, Anrão e Uiel. E Benaia, Bedaias e Quelui. Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matinai e Jassai. E Bani, Binui, Simei. Selamias, Natã e Adaias, Maquinadbai, Sazai, Sarai, Azerael, Selemaia e Semárias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitia, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos estes tomaram mulheres estrangeiras, e algum deles tinha mulheres de quem tiveram filhos. Né? Esse foi o relato do livro de Esdras, né? Contando a respeito do rei Ciro, quando assume o reinado lá na Pérsia, né? E salva o povo israelita, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, que são todos transgressores, né? E ele dá ordem para edificar um novo templo, né? Lá em Jerusalém, a casa de Deus, reedificar Jerusalém e a sua população que estava sendo prisioneira, estava em cativeiro. Então, Esdras veio e ajudou a todos e mostrou como era para se usar na lei de Deus. Por isso, esse é o livro de Esdras, porque começou contando a história lá depois de Crônica, né? E a chegada do rei Ciro, né? Restabelecendo Israel, Jerusalém, né? Estabelecendo a casa de Deus em Jerusalém, porque estava tudo destruído. Então, o rei Ciro decretou a reedificação, o outro rei também, né, decretou para que tudo fosse feito e que desse ouro e tudo para a conclusão. Então, esse é o relato do livro de Esdras.
né? Voltarei com o vídeo de número 92. Que Deus abençoe a todos com muita saúde, muita paz e prosperidade. Que vocês não se desviem da legião de Deus, indo após a legião de Satanás, como faz esse povo israelita aqui, né? Um grande abraço a todos. Deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. E tenho dito.